Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso Apocalipse. Espero que você esteja gostando, se aprimorando, se apaixonando ainda mais e mais por esse livro tão fantástico da Palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse. Antes de iniciar essa aula, eu gostaria de orar com você e por nós, para que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para compreender aquilo que Ele quer falar ao nosso coração através dessa aula. Te convido agora a curvar sua fronte, nós vamos juntos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma aula. Obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de poder adorar e engrandecer o Seu nome, Deus. Obrigado que o Senhor tem estado conosco e nos deu a Sua santa palavra, que a gente pode se aprofundar nela, lê-la, Pai, meditar nos princípios que estão, assim, Pai, escritos na Sagrada Escritura. Nos ajude nessa aula, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Na nossa última aula, terceira aula, nós estudamos um pouquinho sobre as igrejas do Apocalipse. Estudamos as igrejas de Éfeso, a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A aula vai ser um pouquinho mais longa, porque hoje nós vamos estudar 4 igrejas e não 3, como foi na semana passada. Eu te convido agora a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18, que nos diz bem assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olha só a descrição de Jesus, semelhante à descrição aqui com aquela lá do capítulo 1. Você recorda? Vamos prosseguir aqui na leitura. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que tinha amor, fé, uma igreja que perseverava, servia na obra do Senhor. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba uma coisa na igreja de Tiatira. Ela tinha obras, ela tinha amor, ela tinha fé e ela tinha obras, né? Essas obras eram maiores agora do que aquelas primeiras obras que essa igreja tinha praticado. Só que ela tinha um problema sério. Ela estava tolerando um falso ensino em seu meio. Um falso ensino que estava sendo perpetrado, estava sendo ensinado por uma mulher que é denominada aqui como Jezabel. Nós não sabemos se o nome dela literalmente era Jezabel. Provavelmente não. Tudo indica que o Senhor Jesus aqui está remetendo a Jezabel, esposa de Acabe do Antigo Testamento, que levou o povo de Israel à prostituição. Semelhante forma, essa mulher aqui estava ensinando o povo a entrar também na prostituição. E Deus, o Senhor Jesus, adverte a igreja de Tiatira dizendo: olha, não tolere mais isso. Eu dei tempo para que essa mulher se arrependesse. Eu dei tempo para que ela e os seus discípulos mudassem, mas ela não quer mudar.
E aí vem outra lição poderosa para nós. O que o Senhor Jesus fez e falou? O seguinte: vou prostrar ela de cama. Ou seja, o Senhor Jesus iria derribar ela. Muitas vezes nós temos uma ideia sobre Jesus apenas como uma espécie de Jesus paz e amor, que não pune o pecado. Aqui a gente vê totalmente o contrário. Essa mulher teve tempo de se arrepender. Ela não quis se arrepender. E como consequência, Deus a prostraria de cama. Mas a mensagem que ficou para a igreja de Tiatira é: pare de tolerar ensinamentos promíscuos, pare de tolerar coisas que não agradam o Senhor. Meus queridos, trazendo para a nossa realidade, nós não podemos tolerar nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de prática que venha contaminar a igreja do Senhor. Se fica uma lição da igreja de Tiatira para nós, é que a gente tem que se manter puro, com obras, com fé, com amor, mas sem tolerar absolutamente nada que leve a igreja do Senhor à ruína, que leve o servo do Senhor, aquele que muitas vezes está dando ouvidos a esse tipo de coisa, a ser punido e disciplinado pelo Senhor. Mas um outro texto fala da igreja de Sardes, que está no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Esse é um pouco menor aqui, né? Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, remetendo mais uma vez ao capítulo 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Olha só, essa igreja era uma igreja que tinha fama, de uma igreja poderosa, uma igreja viva, mas de verdade ela não estava viva. E aqui já tem a primeira questão: cuidado com viver apenas de aparência, igreja do Senhor. Às vezes, externamente, existem obras, existem ações, existem coisas sendo feitas, mas o Senhor Jesus muitas vezes pode olhar para a situação espiritual e falar: está morto. Essa igreja não está viva. Esse povo está morto. E o texto prossegue dizendo: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, se as suas obras não estão íntegras, vigia e recupera aqueles que ainda não se perderam. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, o Senhor Jesus vindo de maneira vingativa, com sua vingança santa, disciplinando e punindo. E isso sem prévio aviso de dia, de hora, de minuto, de local, de como que iria acontecer. O Senhor Jesus viria e puniria essa igreja. A advertência do Senhor Jesus é: olha, se arrepende, ser vigilante, se arrepende. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, o remanescente fiel, aquele que não se contaminou diante das promiscuidades, da falta de integridade, melhor dizendo, dessa igreja. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como acontece que em todas as igrejas, o Senhor Jesus termina com a promessa àquele que é fiel. Aqueles remanescentes que não se dobraram à falta de integridade, que não foram para uma espécie de cristianismo de aparência nominal, apenas de obras externas, esses andarão de branco, com veste de santidade e pureza na presença de Deus e serão recompensados. A advertência da igreja de Sardes para nós é que a gente não pode viver apenas de aparência, porque o Senhor Jesus conhece aquilo que está no coração. O Senhor Jesus sabe aquilo que passa dentro de cada um de nós. Às vezes as coisas externas trazem uma certa ideia para nós de popularidade, traz uma certa ideia para a gente de que agora o status está avançado, de que a gente está bem, mas o Senhor Jesus, ele sonda claramente os corações. Mas vamos prosseguir falando de uma igreja agora fiel, da igreja de Filadélfia, Laodiceia próxima, a igreja de Filadélfia, dos versículos 7 até o versículo 13, que nos diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar,
que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha só que coisa fantástica, gente. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui a gente vê uma igreja que não tinha força humana. Era uma igreja, humanamente falando, fraca. Era uma igreja que Deus conhecia, o Senhor Jesus conhecia suas obras, conhecia, sabia que ela tinha pouca força, mas ela guardava a palavra. Era uma igreja fiel. E a promessa de Deus é o seguinte: eis que eu tenho a chave de Davi. Eu sou esse Senhor. E eu posso abrir portas que ninguém fecha. E eu também posso fechar portas que ninguém pode abrir. Ou seja, o Senhor traz um consolo para essa igreja. Vocês são fracos. Vocês não têm força. Vocês não têm capacidade própria, mas eu conheço o coração de vocês. Eu sei que alguns que tem nessa cidade são sinagoga de Satanás, vêm contra você, mas eu os humilharei. Farei que esses que são da sinagoga de Satanás venham até vocês, se prostrem diante de vocês, porque eu os amo. Eu os amo. Por isso, por vocês guardarem a palavra da perseverança, o Senhor Jesus também fala que eles serão guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A promessa de Deus cuidando do seu povo em meio à perseguição, em meio à provação, em meio às pragas, em meio às adversidades que virão no fim dos tempos. Meus queridos, para sermos coluna no santuário de Deus, como o Senhor Jesus fala aqui para a igreja de Filadélfia, a gente tem que demonstrar nossa força, não em coisas externas, mas em guardar e ser fiel à palavra de Deus. A igreja de Filadélfia é uma igreja fiel mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos ataques daqueles que foram chamados de sinagoga de Satanás. Muito provavelmente, como o texto mesmo fala, nessa cidade havia uma comunidade judaica muito grande, uma sinagoga muito pomposa, que tinha força para perseguir os cristãos. Mas o Senhor Jesus humilha o inimigo, humilha aquele que persegue. Porque como a vida do apóstolo Paulo mostra, quando você persegue a igreja, você ataca o próprio Cristo. Nós vamos prosseguir aqui com a igreja de Laodiceia, que é uma igreja, a igreja talvez é a mais criticada pelo Senhor Jesus, uma igreja que tem uma condição, podemos dizer assim, deplorável. E diz o seguinte sobre a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, o versículo 14 até o 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se a gente for comparar a igreja de Laodiceia com a igreja de Filadélfia, aqui um contraste. A igreja de Laodiceia não era uma igreja fraca. Era uma igreja com posses. A cidade de Laodiceia era uma cidade rica.
Era uma cidade conhecida pelo seu ouro, pela sua pompa, conhecida pelo seu colírio, pela sua medicina ocular. Era uma cidade que tinha concorrência de pessoas muito grande para tratar de problemas dos olhos. Só que era uma igreja que, mesmo sendo rica externamente, de uma cidade rica, era pobre, cega e nu. Porque a espiritualidade dela era uma espiritualidade morna. Era uma espiritualidade sem vida, uma espiritualidade que, como diz o ditado popular, não fedia nem cheirava. Jesus usa o exemplo aqui da própria geografia do local. Em uma cidade próxima de Laodiceia tinha um local onde tinha fontes termais. E essas águas quentes desciam do monte em direção a Laodiceia. De outro lado tinha águas mais refrigeradas. E elas desciam também de um outro monte em direção a Laodiceia. Quando chegavam na cidade, essas águas quente de um lado e fria de outro se juntavam e ela ficava morna. E água morna não é legal você tomar. Você passa mal. Eu não sei se você teve experiência de tomar água morna, engolir. Não é uma coisa legal. É uma coisa que muitas vezes causa vômito. Por isso Jesus fala, eu vomitarei você da minha boca. Porque você não é nem frio, você não é nem quente. Você não tem uma espiritualidade definida. Você, como de ditado popular que eu citei, que você não fede nem cheira. Esse tipo de espiritualidade, água com açúcar, não agrada ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser fervorosos. Buscar a face e a presença de Deus. E a esses, de fato, esses que buscam a face de Deus, sentar-se no trono dele para julgar as nações com essa autoridade que o Senhor Jesus dá. E a situação dessa igreja era tão deplorável que o versículo 20 nos mostra que Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Essa igreja estava tão morna, tão sem vida, que pôs Jesus para o lado de fora. Você consegue compreender isso? A condição espiritual dessa igreja era tão terrível que Jesus não estava presente. Os cultos, tudo aquilo que ela estava fazendo, estava sendo tão desagradável ao Senhor Jesus que ele estava do lado de fora. E ele estava batendo a porta dizendo, se eu entrar, eu entrarei, farei morada, cearei com vocês. Porque vocês, com a sua espiritualidade fraca, sem vida, me puseram para o lado de fora. A igreja de Laodiceia nos convida a ter uma espiritualidade definida. Uma espiritualidade que agrada o Senhor. Não um cristianismo nominal, insosso, sem vida, morno. Não, não é isso que Deus quer. Porque isso vai apenas levá-lo a nos vomitar. Eu espero que você tenha aprendido nessa aula. Como disse, ia ser uma aula um pouco mais longa. Espero que você tenha aprendido e que as lições das igrejas, na segunda parte que nós vimos aqui, possam ser de grande valia para a sua vida. Que Deus te abençoe e eu te aguardo assim na nossa próxima aula.